O problema é que 90% das pessoas que começam neste mercado, elas têm a sorte de começar e obter ganhos, e isso não é por acaso. A casa de aposta ela foi programada para introduzir na tua cabeça um pensamento de que as coisas são fáceis. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a achar que as coisas são fáceis, tu encara um problema. Como os ganhos podem virar o teu pior inimigo neste mercado e te induzir ao erro. Você sabia que os ganhos iniciais que você teve nesse mercado talvez estejam te fazendo quebrar a banca até hoje? E eu vou te mostrar nesse vídeo a solução em 3 passos. Bem-vindo ao maior canal de futebol virtual da América Latina. O meu nome é Wesley Andrade, eu tenho 6 anos de experiência nesse mercado. Eu sou o fundador da mentoria Black. Black mudou a minha vida e é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Do mais completo e assertivo site de análises. Por isso, em 2022, eu fui eleito pela revista Empreenda como a maior referência do futebol virtual brasileiro. E aqui eu trago padrões e estratégias de over, ambas, 5+, viradinha e todo o passo a passo que você precisa para ganhar em um dia e não perder tudo no outro. Então, bora lá! Eu preciso que tu entenda que talvez hoje você obtenha ganhos, e esses ganhos são justamente o responsável pelo teu fracasso neste mercado, ou pelas tuas perdas constantes, ou pela tua quebra constante de banca. Wesley, por quê? O sucesso ele pode agir como um indutor de erro neste mercado. Sério, e eu vou te mostrar o porquê. Quando você começa neste mercado, sorte e azar são fatores determinantes, principalmente a curto prazo. A primeira coisa que pode acontecer é você ter azar. 10% das pessoas que começam neste mercado têm azar. O que acontece? Você tem azar e de cara tu já acha que esse mercado não é tão fácil quanto parece, que não dá certo. O problema é que 90% das pessoas que começam neste mercado, elas têm a sorte de começar e obter ganhos, e isso não é por acaso. A casa de aposta ela foi programada para introduzir na tua cabeça um pensamento de que as coisas são fáceis. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a achar que as coisas são fáceis, tu encara um problema. E qual é o problema? O grande problema de você começar e obter ganhos é as emoções que estes ganhos vão despertar em você. Quando você começa e obtém ganhos, acredita que aquilo é fácil e cada vez mais obtém mais ganhos. Eu, particularmente, quando comecei neste mercado, achei que eu tinha encontrado uma mina de ouro. E ao mesmo tempo em que tu aumenta os ganhos, você vai diminuindo o medo e a cautela e apostando cada vez mais alto, até que chega um dia que, inevitavelmente, essas duas coisas se encontram e aí vem a quebra. Você quebra a tua banca. Por quê? Porque você perdeu completamente o medo, a cautela, começou a fazer as coisas de qualquer jeito e aqueles altos ganhos se transformam em altas perdas. E aí o que é o grande problema? Como eu te falei, sorte é diferente de estratégia. Talvez hoje tu esteja tendo ganhos na sorte e não na estratégia. Qual é o problema? Quando você tem ganhos na sorte, a qualquer momento tu está sujeito a quebrar. Quero que tu entenda o seguinte, o grande segredo para tu virar o jogo é fazer o que eu faço. E o que eu faço, o grande erro das pessoas é simplesmente ignorar os ganhos. Wesley, como assim? Quando você ganha, você tem que se perguntar o porquê, se foi sorte ou foi estratégia. O que é o grande segredo, tá? O segredo é você pensar no porquê daquele ganho. Foi sorte ou foi estratégia? Se foi sorte, você está com um grande problema. O que é a grande virada de chave, tudo bem? Quando você obtiver um ganho, você tem que se questionar por que eu tive aquele ganho. Foi na base da sorte ou foi na base da estratégia? Por exemplo, esses dias eu comecei a operar. Logo que eu abri a bet, tinha uma oportunidade para pegar over 3.5. O que eu fiz? Tava 2 minutos na bet e já fui lá direto, over 3.5, e eu peguei o green. Assim que eu peguei o green, eu perguntei, nossa, eu peguei esse green na estratégia ou eu peguei este green no impulso? Eu havia pego aquele green no impulso, eu ganhei a aposta, mas eu não faria aquilo de novo. Por quê? Porque apostar no impulso não dá lucro a médio e longo prazo. Então o que você tem que fazer, tá? Não se questionar apenas quando tu está no red. Não se perguntar como ou por que tu quebrou a banca, e se perguntar constantemente, inclusive quando você está no green, se tu está utilizando de sorte ou estratégia. Quero que você lembre dessa frase, sorte e azar são determinantes a curto prazo, mas a médio e longo prazo, competência é o que prepondera. Então se você não tem uma estratégia definida, você está sujeito a quebrar a qualquer momento. Essa é a grande virada de chave. Eu quero que tu comente aqui embaixo, por favor, tá? Se quando você começou neste mercado, ele era fácil ou ele era difícil. E não esqueça, obviamente, de deixar o like e te inscrever no canal para mais conteúdos como esse.